querido ouvinte que está conectado, que tem nos acompanhado no programa Palavra é a Verdade. Eu quero louvar a Deus pela tua vida, você que tem sido parceiro, que tem sido companheiro, que tem compartilhado os nossos vídeos, você que tem visualizado, que tem curtido. Deus lhe abençoe poderosamente. E como é de costume, vamos iniciar essa sexta programação com uma oração. Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Soberano Deus eterno, por tua bondade, por tua misericórdia, Senhor, mais uma vez aqui estamos, ó Pai querido, neste programa Palavra é a Verdade, para podermos ouvir a tua palavra. Pai, eu intercedo por este irmão, por esta irmã, por este ouvinte que está conectado, ó Pai. Que a tua palavra possa produzir efeito na vida de cada um, Senhor, e todos possam ser edificados. Pai Celeste, nos abençoe e fale conosco, é o que eu lhe peço, em nome do Senhor Jesus. Meu querido ouvinte, a palavra que será lida para a sua edificação está no livro de João, no capítulo de número 21, no versículo de número 3 a seguir. Está escrito assim: Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Disseram-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe não. E ele lhes disse: Lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Meu querido ouvinte, você, meu irmão que está conectado, essa passagem bíblica lida, ela aconteceu após a ressurreição de Jesus. Os discípulos estavam com medo, os discípulos estavam trancafiados em suas casas, devido ao ocorrido que aconteceu com o Mestre Jesus. Jesus já havia aparecido aos discípulos 2 vezes, mas não estava permanentemente com eles, como eles estavam acostumados a ter Jesus com eles o dia todo. A Bíblia nos diz que os discípulos, agora dispersos do seu sublime pastor, de Jesus, a Bíblia nos diz que Pedro teve uma ideia. Pedro, que era pescador profissional de tradição familiar, Pedro viu que a maré estava perfeita para a pesca, que a noite era perfeita, a embarcação era ótima. Pedro então teve uma ideia de ir pescar. E quando Pedro disse vou pescar, João disse também vou. Tomé Dídimo disse também irei. Os filhos de Zebedeu e alguns dos outros discípulos também foram com Pedro. E a Bíblia diz que eles partiram em direção ao mar de Tiberíades. E a Bíblia diz que a noite toda eles não pescaram nada. A noite toda frustrada. Lançaram as suas redes a noite toda. E no máximo que eles puxaram foram algas marinhas. A noite toda os discípulos tentando. A noite toda não pegaram nada. A maré era perfeita, a noite era propícia, a embarcação era perfeita e quem estava no barco também eram profissionais. Haja vista que Jesus já os havia tirado dessa vida de pescadores, pois o próprio Jesus disse: Vinde a mim e vos farei pescadores de almas. Jesus já os havia tirado desta vida de pescador. Mas eles agora, sem ter Jesus por perto, eles tiveram a ideia de voltar à sua vida que eles viviam antes. Se uma vez Jesus tirou você da vida que você vivia antes,
não volte mais para a vida de antes. Se Jesus te tirou dos caminhos que você andava antes, não queira voltar mais para os caminhos que você andava antes. Jesus já te tirou. E se Jesus te tirou, acredite, Ele não te tirou para você ser como era antes, mas para ser uma nova criatura. Por isso Paulo escreveu dizendo, deixando as coisas que para trás ficam, sigo para o alvo que é Cristo. O teu alvo agora é Cristo, o teu alvo não é mais o teu passado. E a Bíblia nos diz que os discípulos a noite toda não pegaram nada. Porque quem pesca sem Jesus é frustrado. Pescar sem Jesus é ficar frustrado. Pescar sem Jesus é sacrifício em vão. Os discípulos tinham tudo ao seu favor, mas estavam sem Jesus no seu barco. Por isso você, meu querido ouvinte, que está nos acompanhando nessa sexta programação, eu quero lhe dizer que pescar sem Jesus, não ter Jesus na embarcação é certeza de frustração. Não ter Jesus na embarcação é você investir, é você tentar e tentar em vão. Amados, um pescador profissional, ele não vai pescar para fazer uma reciclagem mental. Pedro, ele não foi para a pesca para fazer reciclagem mental, pois ele vivia da pesca, ele conhecia de marés, ele conhecia de embarcação e de pescaria. Pescador que se preza, ele não pesca em águas rasas. Pescador que se preza, ele vai para águas profundas. Porque pescador que se preza, ele não vai atrás de lambari, de piaba, ele vai atrás de peixes grandes. E peixes grandes não dá em águas rasas, peixes grandes só dá em águas profundas. Então, logo um pescador profissional, ele não fica em águas rasas para fazer reciclagem mental. Ele vai para águas profundas para pegar peixe de verdade. Os discípulos foram para águas profundas para poder ter sucesso na sua pescaria, mas como Jesus não estava no barco, o insucesso veio à tona na sua pescaria. Talvez você tenha investido tudo em águas profundas. Talvez você tenha se dedicado para águas profundas, porque o seu objetivo e o seu desejo, você acha que está em águas profundas, não em águas rasas. Jesus, nesse sexto programa que você está vendo e ouvindo, vai lhe provar que peixes dá aonde Jesus quer que dá. Em águas profundas ou em águas rasas, não há lugar que impeça de Jesus fazer milagre na minha ou na sua vida. Os discípulos ficaram a noite toda e o insucesso foi garantido, mas porque eles foram pescar sem Jesus. O barco era perfeito para pesca, mas Jesus não estava no barco. Haviam profissionais naquela embarcação, mas Jesus não estava no barco. A noite era propícia para a pesca, mas Jesus não estava no barco. Neste sexto programa eu quero que você entenda, você precisa de Jesus no seu barco. Você precisa de Jesus no teu profissionalismo, nas tuas ações, nas tuas atitudes, naquilo que você procura, naquilo que você busca. Jesus é quem pode lhe dar a direção exata. A Bíblia nos diz que então os discípulos a noite toda lançando a rede, não pegando nada, a aurora vai rompendo e quando os discípulos menos esperavam, o barco estava próximo da praia. A Bíblia dá a distância de mais ou menos 200 metros entre o barco e a praia. E a Bíblia diz que Jesus vai se apresentando na praia como quem não queria nada. Isso se chama poder atrativo de Jesus. Poder atrativo de Jesus é que tudo aquilo em nossa vida vai nos conduzindo para perto de Jesus. Jesus é a bússola que eu e você precisa. Os discípulos dedicados à pesca e à noite frustrante, sem que os discípulos percebessem, já estava próximo da praia,
e na praia estava o Cristo. A frustração fez com que os discípulos fossem para perto de Jesus. A frustração na minha e na sua vida, ela nos leva mais para perto de Jesus. Essa circunstância que você está vivendo, ela está te levando mais próximo de Jesus. Talvez você não esteja entendendo o porquê dessas adversidades, o porquê dessas frustrações e desses insucessos. Acredite, isso é a bússola que está te levando para próximo de Jesus. E a Bíblia nos diz que diante da frustração, Jesus da praia vai dar aos discípulos a direção exata da onde estava aquilo que eles a noite toda buscaram e não conseguiram. A Bíblia nos diz que Jesus da praia disse aos discípulos: lançai a rede à direita do barco e então já achareis. Só Jesus sabe a direção do que você procura. Só Jesus sabe a direção daquilo que você tem buscado. Só Jesus tem a direção do sucesso para a tua vida. Só Jesus tem a direção certa para o teu crescimento, para aquilo que você tem almejado. Jesus sabe a direção certa para o teu casamento ter sucesso. Jesus sabe a direção certa para a tua vida financeira ter sucesso, para a tua vida sentimental ter sucesso. Jesus sabe a direção para o teu ministério ter sucesso. Convida Jesus para a tua pescaria. Convida Jesus para a tua embarcação. E Ele terá a direção exata. Você não vai se frustrar. Você não vai ter insucessos, mas o sucesso será garantido. E a Bíblia nos diz que na ordem de Jesus, os discípulos lançaram a rede à direita do barco. E diz a Bíblia Sagrada que então a rede se encheu de 153 grandes peixes. Quando Jesus deu a ordem e a direção e disse: lançai à direita do barco, e então o já de Jesus se manifestou sobre os discípulos e já não podiam carregar a rede por causa dos grandes peixes que estavam sobre a rede. Nessa sexta programação, eu quero profetizar o já de Jesus sobre a tua vida. Eu quero profetizar os já de Jesus sobre o teu ministério. Eu quero profetizar o já de Jesus no teu casamento. Eu quero profetizar o já de Jesus na tua vida financeira, na tua vida sentimental. Há um já de Jesus determinado sobre a tua vida. Ele restaura o seu casamento já. Ele realiza os teus sonhos já. Ele abre as portas já. Ele cura os enfermos já. Essa enfermidade vai sumir do teu corpo já. O teu casamento será restaurado já. As portas vão se abrir já. O teu ministério vai crescer já. Os teus sonhos vão se realizar já. Há um já de Deus sendo lançado sobre a tua vida e ninguém vai impedir do sucesso vir sobre a tua vida. E já não podiam pegar a rede por causa dos grandes peixes que estavam sobre ela. A Bíblia nos diz que quando João viu a distância que estava o barco da praia, quando João viu o tamanho dos peixes, quando João viu a rede que estava puxando os peixes, João olhou para Pedro e disse: Pedro, não tenho dúvidas, é Ele. Ele quem, João? Disse Pedro: é Jesus. Porque só Ele é quem faz milagres. Só Ele é quem pode realizar coisas grandes e inexplicáveis em nossa vida. João olhou para Pedro e disse: Pedro, a noite toda nós ficamos em águas profundas, a noite perfeita, a maré perfeita, a embarcação é perfeita, e nós não pegamos nada.
E agora estamos próximo da praia. E na ordem de um homem, pois eles não sabiam que era Jesus quem estava na praia, ele disse: olha a quantidade de peixe que estamos pegando. Não tem outro. Não tem como ter dúvida. É Jesus que está fazendo isso. O que Jesus vai fazer na tua vida será tão grande que você não vai conseguir contar. O que Jesus tem a realizar na tua vida está muito além do que aquilo que você possa imaginar. O milagre que Jesus tem preparado para você está muito além do que aquilo que você tem imaginado. Será para edificar a fé de muitos, será para transformar e impactar vidas. João não teve certeza, era Jesus quem estava na praia. Amados, o meu sucesso e o seu sucesso, ele só é garantido por causa de Jesus. Eu só estou neste programa falando esta palavra por causa de Jesus. É Jesus quem faz milagres, é Jesus quem transforma vidas, é Jesus quem muda rumos e histórias. Não tem outro, somente Jesus é quem pode fazer milagre em nossas vidas. E a Bíblia nos diz que quando Pedro ouviu João falar e reconhecer que aquele milagre, pois essa passagem bíblica, ela tem por título pesca milagrosa, pois a distância que estavam do barco à praia não tinha como pegar peixes grandes só dá em águas profundas, e Pedro então pulou do barco e começou a nadar em direção à praia. Meu querido ouvinte, você, meu irmão em Cristo Jesus, essa palavra agora vai em direção à tua vida. Pedro ficou a noite toda na frustração, lançando a sua rede e não pegou nada. A noite toda Pedro não pulou do barco. E quando o milagre aconteceu, Pedro pulou do barco. Não faça como Pedro. Não pule do barco depois que o milagre que você almeja e necessita acontecer. Mas permaneça no barco. Permaneça no barco na frustração. Permaneça no barco diante das lutas e provações. Permaneça no barco em meio às dificuldades. Não saia do barco. E quando o milagre de Jesus acontecer na tua vida, permaneça no barco. Não saia do barco depois que você conquistar o que você deseja. Não saia do barco por causa das frustrações da vida. Permaneça no barco. O mais lindo e o mais interessante é que a Bíblia diz que mesmo Pedro pulando do barco, o barco não parou. Ele continuou indo em direção à praia. O barco não vai parar por minha causa. O barco não vai parar por tua causa. Agora eu falo com você, meu irmão, minha irmã. O departamento da igreja não vai parar por sua causa. A igreja não vai deixar de ser igreja por sua causa. Talvez você tenha pensado consigo, se eu deixar o departamento de irmãs, a mocidade, o grupo de varões, ou se eu deixar o evangelismo, a escola bíblica dominical, eu quero ver o que é que vai ser do grupo, o que é que vai ser da escola bíblica. Meu querido, vai continuar, não vai parar por sua causa, porque a obra ainda é de Jesus. Pedro pulou do barco e o barco não parou por causa de Pedro. Então tenha consciência de uma coisa: a igreja e os departamentos da igreja não vão parar por sua causa. É você quem tem que continuar no barco, porque o barco está indo em direção aos céus de glória. Se você estiver na prova, fique no barco. Se a porta se abrir, continue no barco. Se a tempestade vier, fique no barco. E se a tempestade se acalmar, continue no barco. Não saia do barco. A Bíblia nos diz que agora o barco indo em direção à praia, Pedro foi nadando. E a Bíblia diz que pisando em terra firme. Aqui está algo lindo, porque melhor do que ir é vir, é voltar. E eu estou profetizando sobre a tua vida. Você vai pisar em terra firme.
Você vai pisar no terreno que Deus te deu. Este casamento Deus te deu e está firmado em terra firme. Esse ministério Deus te deu e está firmado em terra firme. Os teus sonhos vão pisar em terra firme. As tuas promessas vão pisar em terra firme. O que Deus disse que vai acontecer na tua vida, até aqui as circunstâncias podem ter frustrado o teu coração, mas na ordem de Jesus você vai pisar em terra firme. E a Bíblia nos diz que quando pisaram em terra firme, Jesus estava na praia, com um braseiro aceso, e diz a Bíblia, com peixes assando sobre a brasa. O braseiro de Jesus está aceso. E eu te digo algo e te aconselho: se aproxime do braseiro de Jesus. O braseiro de Jesus é certeza de milagre. O braseiro de Jesus é certeza de sucesso e de vitória. Não se afaste do braseiro de Jesus. E no braseiro de Jesus estavam peixes assando na brasa. O que os discípulos foram procurar a noite toda e não conseguiram encontrar, estava no braseiro de Jesus. O que você tem procurado está no braseiro de Jesus. No que você tem almejado, já está no braseiro de Jesus. Não precisa você se frustrar. Não precisa você ir distante, procurar em águas profundas. O que você busca, o que você almeja, está no braseiro de Jesus. Se aproxime do braseiro de Jesus. No braseiro de Jesus está a sua bênção. No braseiro de Jesus está a sua vitória. No braseiro de Jesus está o seu milagre. No braseiro de Jesus está a sua cura. Não vá procurar em outro lugar. Se aproxime do braseiro de Jesus. Eu sinto a autoridade do Espírito Santo em dizer a você, meu irmão, minha irmã, você, meu ouvinte, o braseiro de Jesus está aceso para poder incendiar a sua vida. O que você procura e almeja está no braseiro de Jesus. Parece que eu vejo Jesus da praia, olhando longe e vendo os discípulos lançando rede, pegando águas marinhas, se frustrando, e Jesus estava lá da praia dizendo: o que Pedro procura longe está aqui no meu braseiro. O que João está distante procurando, se preocupando, se entristecendo, está aqui no meu braseiro. Não precisa ir para longe. Não precisa ficar batendo de porta em porta. Não precisa ficar indo de lugar em lugares procurando aquilo que é seu. O que é seu está no braseiro de Jesus. Jesus já estava da praia dizendo: o que os discípulos foram procurar está aqui no meu braseiro. Irmão, mas faz tanto tempo que eu estou esperando, que eu estou aguardando, que eu estou aqui no meu barco esperando Jesus dar aquilo que eu quero. Meu querido, está no braseiro de Jesus o que é teu. Tua promessa está no braseiro de Jesus. As tuas expectativas estão no braseiro de Jesus. O teu desejo, o teu anseio, aquilo que você almeja, necessita, Ele sabe, e está no braseiro de Jesus. Aguarde o tempo de Jesus. Você não vai se frustrar. Jesus não é sushi man. Jesus não vai lhe dar peixe cru. O braseiro não estava aceso à toa. Havia um objetivo. Havia peixe assando na brasa. Jesus não vai lhe dar o que é seu cru. Jesus não vai lhe dar o que é seu queimado. O por que dessa demora então? É pelo tempo de forno. Alguns o peixe foi para o braseiro agora. Outros o peixe assou um lado. Está faltando assar o outro lado. Mas o que é teu virá no ponto certo, na hora certa, na medida exata. Aguarde em Jesus. Acredite, o que é teu está no braseiro de Jesus. O que é teu já está preparado. Não se preocupe, não se entristeça. Sou profeta de Deus e nesse 6º programa estou profetizando sobre a tua vida, que o que é teu já está no braseiro. Fique em paz, fique tranquila, fique tranquilo, virá nas tuas mãos e virá com perfeição. E para mim poder encerrar essa programação, esse 6º programa, a Bíblia diz: e sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. A minha rede sempre será fraca. A sua rede sempre será fraca.
A rede que os discípulos levaram para a pesca, para a quantidade de peixes que eles pegaram na ordem e na direção de Jesus, 153 grandes peixes, a rede era fraca para aquela quantidade de peixes. Mas a Bíblia diz que a rede não se rompeu. O milagre era grande, a rede era fraca, mas ela não se rompeu. A minha rede é fraca, a sua rede é fraca, mas ela não vai se romper. Teu casamento não vai se romper. Os teus sonhos não vão se romper. As tuas expectativas não vão se romper. Os teus filhos não vão se romper. A tua promessa não vai se romper. Porque na ordem de Jesus, o milagre é certo e é garantido. A sua força é pouca. A minha força é pouca. Mas o nosso Deus é grande. Nosso Deus é poderoso. Não vai se romper. Eu finalizo esse 6º programa profetizando sobre a tua vida. Não vai se romper. O milagre é grande. Tua rede é fraca, mas não vai se romper. Nada do que é teu vai se romper. Tome posse dessa palavra. Guarde-a no seu coração. Não vai se romper. Deus abençoe sua vida. Você, meu querido ouvinte, meu irmão em Cristo, você que está conectado. Eu quero lhe fazer um pedido. Compartilhe. Nos ajude a levar essa mensagem a outras vidas. O objetivo é despovoar o inferno, é ganhar almas para o reino do céu. Não fique olhando o homem que está falando aqui, o evangelista Carlos Matos, não. Eu sou imperfeito, como eu lhe disse, a minha rede é fraca, assim como a sua, não somos fortes. Mas o nosso Deus é forte, o nosso Deus é grande. E se Ele permitiu que eu aqui esteja para poder falar do seu amor, na minha simplicidade, pois o Evangelho de Cristo ele é simples, não precisa de muitas coisas. Porque quando Jesus quer fazer milagre, Ele faz milagre em águas profundas e em águas rasas. Meu amado, ajude, compartilhe. Se essa mensagem falou ao seu coração, não seja egoísta, não fique só com você. Compartilhe com outros amigos, para que o reino de Deus possa ganhar e acrescentar cada vez mais. O objetivo é salvar almas, edificar vidas, transformar, porque só a palavra de Deus é a verdade. Deus abençoe sua vida, um abraço, um beijo no seu coração. Aqui quem vos fala, evangelista Carlos Matos. Fique na paz, em nome de Jesus. Deus te abençoe.